Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez agradeço bastante vocês estarem aqui me seguindo. Hoje nós vamos abordar outros aspectos do que nós falamos da última vez, sobre o lugar do homem no universo. Porque essa questão complexa, que talvez não tenha resposta, pelo menos a gente sabe que não tem uma resposta definitiva. Mas é preciso pensar sobre ela. Ainda mais agora, que com toda essa violência, com essa polarização, com esse individualismo exacerbado que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é preciso pensar um pouco sobre o que significa ser humano. Porque o homem, nenhum homem é uma ilha, nenhum homem vive sozinho, né? A gente precisa dos outros. A gente precisa sempre dos outros, né? O que está acontecendo no Brasil nunca se viu antes. Essa divisão, né? Entre pessoas da mesma nacionalidade, ideologias que levam a posições de ódio, né? De violência, comportamentos violentos, desrespeito total àquilo que as pessoas pensam, né? Ao modo de vida de cada um. Enfim, nós vivemos uma democracia, isso, graças a Deus, ainda continua uma democracia. Então, precisamos pensar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente pode fazer. Pelo menos a gente tem que refletir sobre esse estado de coisas, né? É claro que não é só no Brasil, eu estou falando também, o mundo inteiro está vivendo uma situação assim de ódio, né? De violência, e que é realmente surpreendente. Agora que nós estamos na Copa, né, a gente podia se espelhar um pouquinho, né, nessa festa que é a Copa do Mundo, né, os povos se confraternizando, né, quer dizer, uma alegria que domina os estádios, né, e que faz muito bem, faz tempo que a gente não tem isso, essa alegria. Pelo menos o brasileiro devia se unir mesmo, e acho que está acontecendo exatamente isso, né? O brasileiro, apesar de ter ideologias diferentes, né? Às vezes consegue superar, então, essa diferença, essa diversidade e se irmanar, né? Em nome de uma causa comum, que é a nossa vitória. Mas há um tempinho atrás, ainda na pandemia, eu escrevi um texto que se chama Astronauta Desgarrado, para a gente aprofundar um pouquinho esse pensamento do que seria o ser humano. Astronauta desgarrado. Bem antes de poder caminhar pelos próprios pés, estivemos todos ligados a um outro, pelo cordão umbilical. Ligação cuja duração foi suficiente para não ser esquecida. Cortado esse laço, constitui-se um fio invisível que se apresenta como desejo de união com os outros indivíduos, através da amizade, do amor, da fraternidade, da solidariedade. Vínculo esse, ou ausência dele, que nos acompanha ou nos atormenta pelo resto da vida. Embora gasta, é emblemática a imagem do astronauta, ligado à nave-mãe por seu cordão substituto. O que o faz caminhar pelo espaço é justamente o cordão. Perdão. Sem essa ligação, vagaria indefinidamente só no universo hostil, uma terra virtual debaixo dos pés. Uma
Uma vez perdido o útero materno, desejamos ao menos um cordão que nos alimente de desejo de existir. O ser humano necessita estabelecer vínculos que o façam recriar a ligação primitiva. Sem laço nenhum, viveria como o astronauta, encapsulado em si mesmo, o olhar atônito de quem não consegue furar a couraça de um ser artificial. A sociedade de hoje não permite a criação de vínculos e laços duradouros e essenciais. Dizem que vivemos numa sociedade líquida, onde as relações se liquefazem. As pessoas se ligam aos objetos, no frenesi do consumo, e esses desaparecem rapidamente para dar lugar a outros, alimentando a produção obsessiva de bens materiais. Mas com as coisas não estabelecemos vínculos, porque não há troca. Para existir vínculo, essa relação, uma relação verdadeira, é preciso haver troca. Troca de afeto, de palavras, de sentimentos de alegria e tristeza, de prazer e de dor. E hoje, que laços há entre pais e filhos, empregados e patrões, amigos, entre amantes? Extasiadas pelo endeusamento da técnica, as pessoas desejam eficiência das relações. É do modelo da produtividade, o modelo da otimização, né? A chamada otimização. É desse modelo, né, que extraem os valores: capacitação, operacionalidade, eficiência, habilitação. Bons são os pais que na engenharia familiar produzem filhos adaptáveis ao mercado da sociedade. Bons são os professores técnicos que transmitem não o saber, mas instrumentalizam seus alunos com as técnicas necessárias para ingressar num futuro mercado de trabalho perverso, esse mercado perverso, que está sempre a exigir mais e mais, um mercado injusto e cego às coisas humanas. Bons são os amantes que detêm a técnica para o sexo seguro e higiênico, para o prazer automático, o êxtase instantâneo, facilmente esquecido. Bom é o cidadão que não resiste, que não importuna, que não exerce nem reivindica direitos. Não há tempo nem desejo para formar laços. Cada indivíduo, isolado no seu egocentrismo, funciona como uma espécie de mônada, uma bolha esquizofrênica. Será que depois da pandemia continuaremos ainda assim? Pois bem, infelizmente, acho que sim. Acho que essa esperança que a pandemia pudesse nos trazer mais afeto, mais confraternização, né? Mais solidariedade, não está se confirmando. Então, eu deixo vocês hoje com essa reflexão, né? O que a gente pode fazer para que esse homem, esses seres humanos que nós somos, não sejam astronautas desgarrados por esse espaço infinito. Muito obrigada.